Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Isso, não deixe a sua Bíblia fechada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Essa igreja tem o bom hábito de, na hora da leitura, ficar de pé, e aí nem precisa pedir, alguns vão levantando assim, e vai provocando um. Então, aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé. Versículo 2 ao versículo de número 8. Todos encontraram? Podem dizer amém. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Alguém pode dizer amém? Diga assim: Deus trata comigo. Não, com gosto. Deus trata comigo no deserto e na caverna. Agora olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ele assim: em qual lugar você está? Senta um pouquinho. Nós estamos na campanha dos 12 cestos, falando sobre suplantando as crises da vida. Esta é a 5ª semana e nós vamos clamar acerca do mês de maio. Daqui a pouco a diaconia vai lhe entregar um papelzinho para você fazer o seu pedido de oração e a gente clamar juntos no final do culto. E eu, na primeira semana, falei com os irmãos sobre as lições que uma crise pode nos trazer, e eu disse e vou reafirmar: a crise também é pedagógica. Na segunda semana eu falei sobre crises na vida de Agar, serva de Sarai, mostrando para os irmãos que Agar vivenciou crise de rejeição, risco de perda do filho e outras crises que ela vivenciou, que estão descritas na mensagem. Na terceira semana eu falei sobre uma crise na casa de Jó. O dia que a fazenda parou
a maior fazenda do Oriente, viveu uma série de tragédias sequenciadas que fez o homem mais temente a Deus no Oriente se curvar diante da dor das perdas e lamentar seu nascimento, desejar a própria morte, reclamar porque o Senhor lhe estava golpeando. Semana passada, quarta semana da campanha, comecei a falar sobre Elias, um profeta em conflito. Não terminamos, vamos concluir hoje. E eu estava relendo algumas coisas e tentando compreender o nível da relação de Elias com Deus, o nível da sua intimidade com Deus. E outra vez lembrando que Elias era tão extraordinariamente incomum que o Espírito Santo cuidou de mandar escrever: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era uma forma de o Espírito Santo dizer para nós hoje: ei, Elias era tão comum como você. No entanto, viveu uma vida extraordinariamente poderosa, o que revela que, não obstante ele ser um homem tão comum como nós podemos ser tão extraordinários quanto ele. Só uns 10 entenderam. Embora ele tenha sido tão comum como nós podemos ser tão extraordinários como ele foi. E essa é a única razão que eu consigo entender de o Espírito Santo mandar Tiago escrever. Coloca aí que Elias era um homem sujeito às mesmas limitações, às mesmas paixões. Estudamos semana passada sobre a crise que Elias vivenciou e como ele é um exemplo para nós de que crises não são exclusivas dos fracos na fé. Crises não são restritas àqueles que nós chamamos de frios, menos fervorosos. Elias é um exemplo de que um homem poderoso em Deus pode entrar em colapso espiritual. E eu disse aqui, como uma vela que queima, derrete, dá uns estalos e se apaga. E por incrível que pareça, aqueles que estão na sala sendo iluminados por esta vela que se apagou, nem sentirão a ausência da sua luz. Basta colocar outra vela no lugar para queimar, derreter e apagar. E assim nós vamos despreocupados das velas que se apagam, quando na verdade são instrumentos que Deus acendeu para resplandecer na sala onde nós estamos. Elias, portanto, é um claro exemplo de que qualquer homem de Deus e qualquer mulher de Deus pode ter uma profunda crise espiritual. Na semana passada eu falei um pouco sobre Elias antes do Carmelo, antes do desafio com os profetas de Baal. Falei sobre o cenário, o contexto em que Elias viveu, um contexto de reis ímpios, sucedendo reis ímpios no trono de Israel. E é incrível que quando você lê o relato, a narrativa bíblica, você percebe que era um pior do que o outro. Onre fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Aí vem Acabe e faz o que é mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Ou seja, cada um vai quebrando recorde de maldade, de malignidade e de idolatria. Elias viveu numa época em que Israel estava tomado pela idolatria. Era um período de crise, era um período de perseguição aos profetas de Deus. Já falei tudo isso aqui na semana passada. A mensagem está disponível.
Era um período de inversão de valores, era um período de abuso de poder, porque Acabe não aceitava não como resposta. Se alguém descontentasse o casal cão, Acabe e Jezabel, seria definitivamente morto, porque Acabe e Jezabel se apropriava daquilo que desejavam a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que fosse necessário derramar sangue inocente. É o que o texto nos revela. Quando Elias surge no cenário, os profetas do Senhor Jeová haviam sido mortos. Pelo menos na cabeça de Elias não havia nenhum profeta sobrevivente. Ele escapara porque estava lá nas montanhas de Gileade e não representava ameaça para Jezabel. Eu disse aos irmãos aqui que a oração de Elias já basta ao Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Dá-se a compreender que os pais de Elias também eram profetas e podem ter sido mortos por ordem de Jezabel. E agora Elias está dizendo: se meus pais morreram, para quê eu permanecer vivo? E ele chega, e o primeiro ato profético de Elias é: não haverá chuva sobre a terra segundo a minha palavra. Depois, o segundo ato de Elias é o desafio profético. Ele leva 400 profetas de Baal, já falamos isso, estou só renovando a memória para você compreender a sequência dos fatos. Ele leva 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Aserá para o Monte Carmelo, para um desafio. Aquele Deus, ou o Deus que responder com fogo o clamor dos seus profetas, deve ser aclamado Deus em Israel. Nós vimos como o Senhor responde a Elias, e é extraordinário, porque Elias não precisa fazer uma oração extraordinária. Ele só diz assim: mostra para este povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E o fogo desce do céu, e o povo brada e canta e celebra, porque só Jeová é Deus. Na verdade, irmãos, Elias se torna o instrumento do maior avivamento de Israel depois do Êxodo. O primeiro grande avivamento é o promovido por Moisés, quando Israel nem era Israel ainda, eles eram os hebreus. Então Elias é o promotor do maior avivamento da história da nação. Como a lei mosaica manda punir os idólatras e aqueles que sacrificavam seres humanos no altar com a morte, Elias então autoriza o sacrifício dos profetas de Baal. Até aí tudo perfeito. Eu disse aqui, muito poder, muita autoridade, muita unção, muitas ovações, culto extraordinário, altar. O Monte Carmelo estava lotado de israelitas celebrando a Deus. Quando termina este mover espiritual extraordinário, o texto diz duas coisas interessantes. A primeira: Acabe foi para casa comer, Elias foi para o monte orar. A diferença entre um homem de Deus e um homem carnal é esta: depois de uma grande conquista, Acabe vai para casa comer, Elias vai para o monte orar. Elias, diz o texto, ora com a cabeça entre os joelhos, entre as pernas. Na verdade, os estudiosos dizem que aquela é a posição que as mulheres hebreias davam à luz aos seus filhos. Então Elias está numa posição de parto. Tem alguma coisa a ver? Tem. Tem milagre que é um nascimento. Há milagres que é um parto. Dói para que ele aconteça.
Há milagres que só acontecem porque alguém decidiu sofrer para que ele viesse à tona. Provoca seu vizinho e diz para ele: há um grande milagre para a sua vida. Repete: há um grande milagre para a sua vida. Mas você pode precisar se colocar na posição de um parto, de dar à luz, de sofrer por ele, mas o milagre vai acontecer. E enquanto Elias ora, tem aquele grande episódio que nós já conhecemos. Veja que Elias ainda está cheio de poder. Ele está orando agora para que chova sobre a terra. Os profetas de Baal foram mortos, tá? Elias vai orar. E na sua oração ele está pedindo a Deus chuva. Agora libera a chuva que eu retive. E ele manda o seu moço: vai olhar no cume do monte se tem sinal de chuva. E o moço vai e volta e diz: o céu está limpo. Vai novamente, voltou, o céu está limpo. 7 vezes. Na 7ª vez o moço volta e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, do punho de um homem, essa é a expressão. E Elias diz assim: corre, desce o monte, avisa para Acabe que suba na sua carruagem e vá embora, porque vem chuva forte sobre a terra. O moço desceu e disse: o profeta mandou dizer para você ir embora, vai para o teu palácio em Jezreel, que lá vem chuva. E Acabe sobe na carruagem e corre para Jezreel. Presta atenção, até aqui muito milagre, muito poder, muita autoridade, muita unção. Acabe saiu na frente, está numa carruagem, ele já está na parte de baixo do monte. Elias está lá em cima a pé, e Elias correndo, diz a Bíblia, alcança a carruagem de Acabe e passa por ele. Você está me entendendo ou não? Você está me entendendo ou não? Diga comigo: no poder de Deus, ainda que eu esteja a pé, serei mais veloz do que aqueles que não estão na sua presença. Aleluia! Até aqui está tudo muito lindo, só que o texto diz um segundo ato. Elias vai orar, Acabe vai comer. E todas as pessoas que vivenciaram, que visualizaram o grande milagre do fogo que desceu do céu, diz o texto, cada um foi para a sua casa, cada um foi pelo seu caminho, cada um foi embora, cuidar da sua vida. O profeta do avivamento ficou só. De repente chega uma mensagem da megera, Jezabel. E na mensagem ela diz a Elias: os deuses, ela está se referindo a Baal e a Zerá, os deuses me façam o dobro se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito contigo o que você fez com os meus profetas. Em outras palavras, eu vou matar você. E por incrível que pareça, Deus não manda Elias ficar. Então Elias é tomado de um desânimo, de uma crise. Eu disse aqui, ele é tomado de frustração, medo, desânimo, um excesso de cansaço. Abate o coração do profeta, sensação de fracasso vem sobre ele. A impressão que a gente tem é que Elias nutriu a esperança de que Israel se converteria com aquele avivamento. Quem sabe até Jezabel se renderia diante de Jeová.
Mas agora ele está só e entra numa crise. E a crise não é simples, a crise não é pequena. Ele é tomado, eu disse aqui, de desejo de morte. Não quero mais ficar vivo. O esgotamento emocional e espiritual se abate sobre o profeta. Presta atenção. Ele acabara de enfrentar 850 profetas de Baal e de Aserá, mas agora ele está correndo de Jezabel. Porque quando você entra em crise, o mal é potencializado. Jezabel representa mais ameaça para Elias do que 850 profetas. E o texto diz, onde lemos, que ele seguiu para Berseba, na terra de Judá, 100 e alguns quilômetros. Quando ele chega lá, Elias diz ao seu moço: fica aqui e eu vou seguir. Tem um outro episódio aqui que daria uma outra mensagem, claro que não é para agora, mas pega, se você pegar, segura. Esse moço ficou em Berseba. Diga comigo, esse moço ficou em Berseba. Mas tem outro moço que não ficou onde Elias mandou. Esse moço some das páginas sagradas. Quando Elias volta do seu exílio, ele vai buscar outro moço para andar com ele. Como era o nome? Eliseu. E um dia Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque me convém ir a Betel. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E Eliseu foi com Elias. Chega lá na frente, Elias diz assim: fica aqui, porque o Senhor me manda ir a Gilgal. Fica aqui. Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, mas eu não te deixarei. E foi com Elias. Terceira vez, Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui, porque o Senhor me manda ir até o Jordão. E Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não te deixarei, e a minha alma não se apartará de ti. De Gilgal ao Jordão, Elias diz: já que você não vai me deixar, já que você não vai me largar, me diz o que você quer receber. O que tu queres? Eliseu olha para Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Porque Elias diz assim: te será dado se tu vires quando eu for tomado de ti. Aquele moço que ficou, desapareceu. Aquele moço que persistiu, se tornou sucessor. Pega, guarda no coração e celebra. Recebeu? Vamos embora. Elias deixa o seu moço em Berseba e segue para o deserto. Mas o seu estado de conflito e crise é tão grande, versículo de número 4, ele foi ao deserto, caminhou cerca de um dia e sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore quase sem folhagens. E quando ele se assenta debaixo da árvore, ele diz: já basta, ó Deus, toma agora a minha vida, porque se meus pais morreram, também eu quero morrer. Não sou melhor do que eles. Aqui começa o tratamento. Eu disse aqui semana passada que Elias desejou a morte. Não diz que ele desejou se matar. Desejar morrer é diferente de desejar se matar. Primeiro passo do tratamento, versículo de número 5. Diz o texto: e deitou-se e dormiu.
Deus permitiu Elias dormir. Presta atenção. Nas crises que você atravessa, muitas vezes lá vai o pastor, não me chame de incrédulo, não diga que eu desviei, por favor. Às vezes a solução de Deus imediata para você não está em orar, não está em jejuar, está em descansar, dormir. Por quê? Porque jejuar esgotado te adoece. Passar a noite acordado em vigília, quando você já está estafado, esgotado, arrebentado, não ajuda, só aumenta o teu enfraquecimento físico. Presta atenção. O poder de Deus na tua vida, o poder que Deus vai liberar sobre a tua vida, requer também que você cuide da sua estrutura física. Por isso Elias dorme e Deus não o censura. Aqui não é o sono da preguiça, porque o sono do preguiçoso é diferente. O sono do preguiçoso é folgado. Um preguiçoso não dorme debaixo de um zimbro. Preguiçoso precisa pelo menos de sombra, água fresca, porque ele é folgado. O sono aqui é de angústia, de cansaço, de esgotamento. Você lembra? Eu vejo sempre os pregadores censurando os apóstolos que dormiram enquanto Jesus estava no Getsemani. Lucas era médico e Lucas é o único que faz essa observação. Lucas diz assim: eles dormiram de angústia. A pressão espiritual era tão grande que eles dormiram de angústia. Elias dormiu e Deus lhe permitiu dormir. Então presta atenção. O teu sono é um poderoso instrumento de fortalecimento para a batalha que você está enfrentando. Para de caminhar na casa a noite inteira para lá e para cá. Busca o sono. Relaxa. A tua ansiedade te acorda, a tua aflição te acorda, a tua antecipação do amanhã te tira o sono. Literalmente, o pastor dessa igreja hoje à noite está dizendo a você, em nome de Jesus: deita e dorme. Se esconde uns dias para dormir. Mas pastor, seu organismo é abastecido pelo sono, sua capacidade de memória é melhorada pelo sono, seu corpo produz enzimas, elementos importantíssimos para a sua própria saúde enquanto você dorme. Mas a Bíblia diz que de madrugada a fila é menor, só se for na Bíblia que você comprou na barraquinha de coentro, porque a Bíblia Sagrada não diz que Deus faz fila na porta do céu para você orar. Qualquer hora que você buscá-lo, Ele está pronto a te ouvir. A palavra de Deus hoje à noite é: descansa, descansa, descansa. Você precisa se refazer. Tem gente que pensa que o ganhar muito está no trabalhar de maneira desenfreada. O ganhar bem está no trabalhar de maneira programada. Você produz melhor quando você dorme melhor. O profeta dormiu. Eu disse para os irmãos aqui de um dia que encontrei um rapaz aqui na tenda. Eu estava saindo para almoçar já umas 3 da tarde. E ele veio para cometer suicídio nesse viaduto. Alguém viu e chamou e disse: tem uma igreja, entra lá. E entrou com ele.
E a cena que ele presenciou em casa não foi uma cena confortável. Então ele queria morrer. Você é o pastor Josué? Sou, vivi isso. Quando ele terminou de me contar, eu rio hoje, porque quando ele me contou, ele disse assim: eu saí daqui naquele dia com muita raiva de você, com muita raiva do senhor. Eu disse: mas o que foi? Porque eu te contei um problemão, e o senhor mandou eu ir para casa, tomar banho, comer e dormir. E ele disse que sentiu muita raiva e voltou para casa e tomou banho com raiva. Agora não era mais raiva da situação que ele viveu, raiva do pastor que não deu importância para o meu problema. Bateu um suco de maracujá, eu falei com ele: bate com casca, e se você achar o do mato, toma o caldo. Comeu, deitou no sofá vendo televisão e apagou. Acordou 4. Ele disse: acordou de noite, jantou, deitou, dormiu de novo. Acordou no outro dia, tomou café, deitou, dormiu de novo. Acordou, almoçou, foi tomar banho, agora se sentiu vivo e disse para ele mesmo: é verdade, eu não precisava ter me matado ontem. Tem luz do outro lado da janela. Veio para a igreja, aceitou Jesus como Salvador. Jesus abençoou sua vida, restaurou sua família, restaurou sua casa, e ele foi servir ao Senhor, porque descansar é importante. Jesus, pode olhar, sempre que Jesus desempenhava grandes tarefas, você vai encontrar Jesus se afastando da multidão para descansar. Tem alguém do seu lado? Se tiver, faz assim: dorme. O tratamento de Deus com Elias no deserto é: dorme. Quando ele está dormindo, a Bíblia diz assim: então, versículo de número 5, enquanto ele dormia, um anjo lhe tocou. Presta atenção. Eu tentei localizar hoje na Bíblia quantas vezes você vê o anjo tocando em alguém. Não deu para concluir minha pesquisa, mas você encontra anjos em diversas ocasiões da Bíblia. O anjo apareceu, o anjo se manifestou, o anjo do Senhor disse, mas eu só encontrei 2 referências a o anjo o tocou. Uma, Jacó, no val de Jaboque. O anjo lhe toca e lhe desloca a juntura da coxa. A outra, aqui, pode ter outras referências. Eu não concluí a minha pesquisa, não deu tempo. Mas o fato é de que a relação de Elias com Deus é tão próxima que o anjo não apenas aparece a ele, o anjo não apenas fala com ele, o anjo o toca. É mais ou menos assim: Elias, acorda. E Elias se levanta. Nesse nível de esgotamento, você não consegue se levantar por conta própria. Por isso que a gente tem que parar com a mania de censurar quem se esgotou e desabou. Nós temos que parar com essa mania de considerar fraco na fé quem não suportou o peso do avivamento, da perseguição. O anjo lhe toca, e quando o anjo lhe toca, diz a Bíblia, Elias levanta e ele vê que sobre brasas há um pão cozido. Ei! Pão cozido sobre brasas? Não seria assado? O pão já veio cozido, está sobre as brasas para não esfriar. Você não entendeu ainda? Não importa o quanto você está fraco, Deus vai te alimentar com pão do céu. Pão que vem pronto,
lá do forno de Deus para alimentar você. E não vem duro, não vem frio, não vem vencido, não vem mofo, vem quente. O Senhor vai te alimentar com pão novo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada vez que Deus fala contigo, Ele está te dando pão. Cada vez que o Senhor ministra na tua alma, Ele está te dando pão. Deus está alimentando você para a viagem. Come. Há um pão sobre brasas, cozido. O pão é do céu. O Senhor quer te alimentar de um pão que você não conhece. O Senhor quer trazer sobre a tua vida e para a tua vida uma revelação que você não percebeu. Há coisas na palavra de Deus, há revelações na palavra de Deus que não estão explícitas. É preciso o Senhor te trazer pão cozido. É esse pão que te fortalece. E além de pão, a Bíblia diz, Elias está sendo tratado no deserto. Presta atenção, Elias está sendo tratado no deserto. É muito incrível que no deserto Jeová dá pão, na caverna não. Porque tem uma fase que Deus não te confronta. Tem uma fase que Deus não te repreende. Por quê? Porque você não está em condição de ser confrontado. Você está fraco, esgotado, arrebentado. Ele vai te fortalecer, te dar comida, te alimentar, para você se levantar. Além de pão, tem água. A Bíblia diz que havia pão e uma botija de água. Água fala de renovo, fala de refrigério. Você já percebeu que tem dia que você dorme péssimo, pedindo para não acordar? Ninguém aqui jamais passou por isso. Só eu. Você nunca dormiu pedindo para não acordar? E quando você acorda, que você abre o olho, você fala assim: acordei. Não é que você queria morrer, é que você queria dormir até a nuvem passar. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Ah, tá. Pensei que eu estava sozinho nesse universo. Mas quando você acorda, você já viveu isso? Você dormiu mal, pede para não acordar, você acorda e diz assim: acordei, seja o que Deus quiser. O que é isso? Por que isso acontece? Isso já aconteceu com alguém aqui? Você já viveu isso? De vez em quando você está trabalhando e você até se ouve cantando. Sabe o que é isso? Água. Botija de água. É o Senhor te dando refrigério. É o Senhor saciando a tua sede. É o Espírito Santo ministrando sobre você. Diz o texto: comeu e bebeu, comeu e bebeu, comeu e bebeu. Segredo: dorme, come e bebe. O Senhor está te fortalecendo. E às vezes, quando você chega no lugar do problema, você está esperando o pau quebrar, e a sua alma chegou tão leve, porque o Espírito te deixou dormir, te ruminou a palavra, te deu refrigério, que tudo acontece de maneira estável, porque a presença de Deus em você colocou as coisas na posição necessária para que você seja abençoado e atravesse o deserto. Mas sabe o que é incrível? O texto diz que Elias comeu o pão.
bebeu a água, e diz o texto, e voltou a dormir. Ele dorme de novo. Ei, a presença do anjo não desperta Elias, porque só o fato de ter um anjo te acordando já é suficiente para você dizer assim: não vou dormir mais. Jezabel pode até vir, mas tem anjo. Não, Elias está tão péssimo que ele não percebe o fenômeno do anjo. Você pensa que Deus não entende quando você está tão dilacerado, tão arrebentado, que você não percebe quando Ele se manifesta a você? Ele entende. Sentou do lado da tua cama e te acarinhou, e você não percebeu. Sabe, você acordou de madrugada com a sensação que alguém arrumou teu cabelo. Você acordou de madrugada com a sensação que alguém te deu um beijo na testa. Mas você acordou e voltou a dormir porque você está tão péssimo que você não consegue discernir a presença do anjo. Voltou a dormir. E outra vez eu acho incrível, porque o anjo outra vez deixa Elias dormir. Por quê? Porque ele precisa se refazer. Fala com o teu vizinho aí, você precisa se refazer. Ei, eu vou dizer isso para alguém. Você precisa resolver um sério problema e você está com pressa de resolvê-lo. Mas ouve o que Deus está dizendo para você: não meta a mão antes de você se refazer, se recompor. Recomponha as suas energias. Esteja bem para lidar com isso. Durma o quanto você precisar. Mas vão me chamar de preguiçoso. Você não é, você está na batalha. Você tem direito de descanso. Descanse. Quando ele dorme mais um tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo, segunda vez, o anjo o tocou. Se eu não encontrei muitas referências de o anjo tocando em alguém, eu não encontrei nenhuma a não ser essa, de o anjo tocando 2 vezes. Elias, levanta, come novamente. Olha para mim. Levanta e come novamente. Diga comigo: durma mais, coma mais, beba mais, se refaça fisicamente, se alimente da palavra. Deixa o Espírito Santo te dar refrigério. O quanto Ele ministrar, você está sendo tratado no deserto. Deus está tratando você no deserto. Deus está te fortalecendo no deserto. Por quê? Levanta e come novamente, porque dessa vez você não vai voltar a dormir, porque longo te será o caminho. Como longo será o caminho? Se eu pedir a Deus para morrer, Deus está dizendo: você não vai morrer no deserto, você vai viajar até o Horebe. Você tem 40 dias e 40 noites de caminhada. Recebe esta palavra: você não vai morrer no deserto. Longo é o caminho, ainda há uma viagem para fazer, ainda há algo para realizar. Deus ainda conta com você. Não morra. Elias levanta e come e segue viagem. E diz o texto que ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Por quê? Porque no deserto eu te alimento, no monte eu te trato. E quando ele chega lá, ele entra numa caverna.
Aqui eu concluo. No monte, Elias vive uma explosão ministerial. A maior experiência do ministério de Elias não foi no Carmelo com os profetas de Baal. O Senhor está dizendo a Elias: agora nós vamos ter uma conversa, porque eu quero que você saiba que não para aqui. Há uma virada de Deus na vida do profeta. De que maneira? Versículo 11 ao versículo 13. Vamos ler, 11 a 13. E Deus disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois diz o texto: Elias ouve que vem uma saraiva, chuva de pedra, e ele diz: aí vem Deus. E Deus não está na saraiva. Depois vem colunas de fogo queimando, e Elias diz: lá vem Deus. E Deus não está na coluna de fogo. Presta atenção, Deus está dando a Elias uma nova experiência. Diga comigo: nova experiência. O que você conhece de vida espiritual até aqui não é comparável com o que Deus está querendo te revelar. Elias está acostumado com o Deus que desce fogo do céu. Elias está acostumado com o Deus que faz a chuva cair, faz a chuva parar. Mas agora Deus está querendo que Elias conheça o Senhor que trabalha no silêncio. Ele está na caverna intocado, e uma voz brada diz: sai para fora. E quando Elias sai, lá vem um vento violento, e Elias espera a Deus, e o texto diz assim: Deus não estava no vento. Diga comigo: vento é poder, mas não é presença. Deus não estava no vento. Daí a pouco vem chuva de granizo, pedra caindo do céu, e Elias para ouvir Deus na chuva de granizo, e diz assim: mas Deus não estava na saraiva. Diga comigo: saraiva é poder, mas não é presença. Depois da saraiva, o texto diz que vem fogo. O fogo se manifesta, e Elias está acostumado ao Deus que responde com fogo. Elias está acostumado com o Deus que se manifesta no fogo, mas Deus não estava no fogo. Por quê? Porque Deus não vai fazer na sua vida aquilo que você já está acostumado a experimentar. Estende assim a mão. Uma coisa nova de Deus está vindo sobre a tua vida. Uma experiência que você ainda não teve, e esta experiência é que vai provocar uma explosão de avivamento em você. Algo novo. Algo novo de Deus. Elias vai viver uma nova experiência com Deus. Tem muita gente que está esmagado na fé, porque pensa que Deus pode ser previsível, porque eles estão limitados àquilo que Deus sempre fez na minha vida. Só que Deus não precisa ficar repetindo aquilo que Ele sempre fez. Quando passa tudo e Deus não se manifesta, a Bíblia diz que na bonança houve silêncio. E no silêncio uma voz brada e diz: que fazes aqui, Elias? Irmão, eu e você precisamos entender que Deus também trabalha no silêncio. Que Deus também se manifesta no silêncio.
Depois de uma nova experiência, Elias vai receber de Deus uma nova orientação. Vai, versículo 15, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, unge a Jeú, rei sobre Israel, e unge a Eliseu, filho de Safate, profeta, em teu lugar. Vem cá. Elias pensou que a missão dele tinha terminado no Carmelo. Então Deus está dizendo: sua missão não terminou, você vai voltar pelo seu caminho. Diga comigo: volta pelo teu caminho. Tipo assim, você viajou para o Horebe fugindo de Jezabel. Agora eu quero te ensinar como é que você volta pelo caminho, pelo lugar onde você fugiu por medo. Eu te faço voltar revestido de autoridade, revestido de unção. Volta com autoridade, volta com uma nova missão. Qual é a nova missão? Até aqui, o ministério de Elias se restringia a Israel. Agora Deus está dizendo: teu ministério vai sair das fronteiras de Israel e você vai ungir o rei da Síria. Deus amplia o ministério de Elias. Uma nova temporada, uma nova dimensão, uma nova expectativa, uma nova missão. Vai e unge. Agora Elias não apenas profetiza, agora ele tem autoridade sacerdotal. Elias, você vai sair da caverna não apenas profeta, você vai sair sacerdote. Eu estou te capacitando para ungir. Quem ungiam os reis e os profetas eram os sacerdotes. Então você sai para ungir 2 reis e um profeta. E qual é a função do profeta? O profeta vai ser teu sucessor. Então há esperança. Se eu já tenho sucessor, significa que Deus está de algum modo ouvindo minha oração. E o Senhor diz a Elias: você não ficou só. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você pensa que está só, mas tem gente orando nas cavernas por você e você não sabe. Deus sopra teu nome no coração de alguém orando do outro lado da serra, e essa pessoa começa a clamar por você sem saber quem você é. Você não está só. Ei, quem entra em batalhas espirituais, quem entra nas guerras de Deus, não luta sozinho. Você está desmaiado no deserto, você está pedindo para morrer, você não tem condição de orar, você nem percebe mais a presença do anjo. Aí Deus começa a levantar gente ao redor do mundo para orar por você. E Elias volta. E o interessante é que Elias unge a Eliseu, mas ele não unge ao rei da Síria, e nem unge o rei Jeú para ocupar o trono em Israel. Quem faz isso é Eliseu. Por quê? Porque Deus está dando a Elias um sucessor à altura do seu ministério. Vou repetir: Deus está dando a Eliseu um sucessor à altura do seu ministério. Versículo 16, o Senhor manda ele ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. E no versículo 19 a 21 diz assim: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava na 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou pois de o seguir, e tomou a junta de bois e matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Seguiu a Elias e o servia. Antes de Eliseu virar profeta, ele se comportou como serviçal, se comportou como servo.
Antes de virar profeta, ele matou bois e distribuiu para o povo. O que eu quero te dizer é que não importa o tamanho da tua crise, Deus está te fazendo um pai espiritual. Deus está te fazendo mãe espiritual. Você vai gerar filhos espirituais. Você vai gerar gente que debaixo da unção que Deus te deu, vai reproduzir a unção que Deus depositou sobre você. Deus vai te capacitar para treinar pessoas, para dar habilidade a pessoas que darão sequência, e presta atenção, e alguns que passaram por debaixo da tua orientação irão onde você não foi. Por quê? Porque Deus não te levou à caverna para te aposentar. Deus não te levou à caverna para te fazer esquecer. Deus te levou à caverna para te mudar de nível. Os processos de Deus têm propósito. Os processos de Deus têm propósitos. Você vai sair da crise. Aliás, o deserto é crise, a caverna é tratamento. E é possível que você esteja na caverna. Tem gente me acompanhando agora online que está na caverna. Não tem ânimo mais para ir para um culto. Não tenho vontade mais de congregar. E olha só, pastor, eu vim hoje por muita insistência, eu me esforcei muito. Porque você foi atingido pelo veneno do recado de Jezabel. Os recados de Jezabel continuam chegando para homens e mulheres de Deus. E eles mergulham numa crise sem precedentes, sem conseguir dar conta da sua própria angústia. E muitos desabam no deserto. Mas o incrível é que Deus te viu deitado debaixo do zimbro e já mandou o anjo ao teu encontro. E o mais incrível é que no deserto quem veio foi o anjo, mas na caverna quem veio foi o próprio Deus. Fica de pé, por favor, quem puder. Não se entregue no deserto. Deus está te alimentando. E Ele vai tirar você desta crise e deste conflito. Eu quero que venha à frente, não todo mundo. Você que precisa colocar um conflito interior diante de Deus. E você quer que o Senhor trate desse assunto com você. Saia do seu lugar, por gentileza. Venha aqui ao altar e eu quero orar contigo. Pode vir. E eu não vou chamar duas vezes. Eu não estou falando com meninos. Eu estou falando com profetas que enfrentam desafios nos montes da vida. O Senhor conhece o seu desafio. O Senhor sabe aquilo que te fez mergulhar em conflito e em crise. Deus falou e parece que Deus esqueceu, pastor, não cumpriu. Deus falou? Relaxa. Ele não esquece do que disse. Mas Ele tem um tempo determinado para fazer tudo aquilo que Ele já disse que iria fazer. O Senhor veio te encontrar. E a pergunta é: que fazes aqui, Elias? Você esperou o Deus dos fenômenos, no terremoto, no vento, na saraiva, e Deus não se manifestou. Por que Deus não se manifesta de forma extraordinária e não resolve logo isso? Por que Deus não faz algo? Por que Deus não troveja e dá um brado sobre isso? Porque há assuntos que Deus quer tratar no silêncio. Mas a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E Deus está trabalhando por você. De hoje em diante,
Coma o pão. Coma o pão. Seja fortalecido pelo pão. Beba a água. Deixe o Espírito Santo lhe trazer refrigério. E um conselho do seu pastor: descanse, descanse, descanse. Durma, recomponha as suas energias, reabasteça seu corpo. Tem gente aqui que tá com o sentimento que vai ficar doido. Pastor, minha mente está dando pane, eu acho que eu vou enlouquecer. Tem gente aqui que está dando crise de ansiedade, picos mentais, que às vezes você não se reconhece. Você levanta de madrugada e fica caminhando dentro de casa, procurando o sono em algum lugar. Liga a televisão, desliga a televisão, abre as redes sociais, fecha as redes sociais, e você não consegue dormir. E o Espírito Santo de Deus me manda te dizer que hoje você vai dormir. Você vai dormir. Até para ouvir Deus, você precisa estar em condição. Pai, eu peço que os teus servos durmam. Eu peço que esta mulher hoje sinta sono antes da hora que ela costuma dormir depois de brigar com a sua insônia. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, o sono dos justos sobre o teu servo e sobre a tua serva. E enquanto ele e ela dorme, ministra esta palavra no seu espírito, faz a sua alma ruminar esta palavra. E eu te peço, Senhor, faz esta pessoa, este homem, esta mulher acordar bebendo água, um louvor da graça sendo entoado em sua mente. E tem gente aqui que vai amanhecer na sua mente cantando um louvor que nunca ouviu em lugar nenhum, porque o Senhor vai te dar uma melodia do céu para confortar exclusivamente a tua alma neste dia que se chama hoje. Enais tu rabadai los turiamandagast. Jeová, tu conheces o conflito do teu servo e da tua serva. De onde quer que tenha vindo a mensagem de Jezabel, que envenenou a alma do teu filho, a alma da tua filha, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos, desautorizamos e declaramos: Senhor, invade o coração do teu filho e da tua filha com paz. Traz paz. Faz o teu filho e a tua filha descansar na tua paz. Tira o conflito, esclarece, dá direção. Dá direção. Teu filho está perdido, sem saber que decisão tomar, para onde andar, para onde olhar, com a sensação que está andando em círculos. Eu ministro em nome de Jesus agora e peço: Espírito de Deus, dá uma direção no teu nome, no teu nome, no teu nome. Se você crê que recebeu de Deus uma porção do céu, dá um brado de glórias e aplausos a Ele. Volte para o seu lugar com alegria, sabendo que Deus entrou na tua história. Ele te encontrou na caverna. Você vai sair da crise. Aleluia.